Aleluia. Como eu disse, nós estamos no mês do discipulado e nós já aprendemos algumas coisas nas palavras que foram ministradas, nas quartas, nos domingos. E nós já entendemos que discipulado não é somente para uma mudança de comportamento, não é para que nós sejamos moralmente éticos, mas o discipulado é para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Amém? E quando nós falamos em discipulado, nós, enquanto seres humanos, vivemos pelo menos 3 esferas de discipulado. Nós temos o discipulado, primeiro, que é um discipulado familiar, porque primeiramente nós somos discipulados pelos nossos pais. Nós nascemos, crescemos, e conforme nós vamos entendendo sobre Jesus, ou então quando nós conhecemos a Jesus, nós temos uma outra esfera de discipulado, que é um discipulado com Deus. É essa contemplação que nos transforma verdadeiramente. E uma terceira esfera de discipulado é entre homem e homem, mulher e mulher. E quando nós falamos em discipulado, tem alguém que é o retrato da nossa atualidade. É alguém que não viu a Jesus, mas foi transformado por essa contemplação, que foi Paulo. Paulo foi alguém que não teve o prazer de ver pessoalmente a Jesus, né? E por isso ele não é chamado de discípulo, mas sim de apóstolo. Mas no caminho de Damasco, o Senhor se revelou a ele, e ele nunca mais foi o mesmo. Toda a sua estrutura foi mudada com essa contemplação. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Paulo. Mais precisamente, nós vamos falar sobre uma relação de discipulado que Paulo tinha com outro personagem da Bíblia, que é Timóteo. Nós vamos falar hoje sobre a segunda carta de Timóteo. Sabe, para você se situar, essa é a última carta que se tem conhecimento que Paulo escreveu. Foram as últimas palavras até hoje, onde se sabe que Paulo escreveu. Paulo podia ter escrito para qualquer pessoa. Paulo podia ter escrito para qualquer igreja. Paulo podia ter escrito sobre qualquer coisa. Mas ele decidiu dedicar a sua última carta ao seu discípulo amado Timóteo. Sabe, nesse livro tão pequeno, mas tão precioso, nós conhecemos e vemos algumas características daquilo que o Senhor quer que exista no nosso discipulado, amém? Nessa carta, Paulo traz apontamentos, considerações, é verdadeiramente um convite a Timóteo, para que Timóteo, olha, é chegado o meu fim, vem ser meu sucessor verdadeiramente, vem assumir essa obra que eu tenho carregado com tanto amor. E a primeira característica que eu quero que você entenda é que no discipulado tem que existir afeição e intimidade. É necessário entre discípulo e discipulador existir sentimento. Talvez não exista no começo, mas durante ele vai ter que ser criado esse sentimento, essa afeição. Vai ser criada essa intimidade. Porque perceba, olha como Paulo começa escrevendo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho. Meu amado filho. Depois ele vai no versículo 3 e diz: olha, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo
que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Perceba que aqui Paulo já está demonstrando afeição e intimidade. E ainda mais demonstrando duas esferas de discipulado. Ele está declarando: meu filho amado, olha, eu desejo ver você, ver as suas lágrimas sinceras, porque isso alegra o meu coração. Olha, eu reconheço em você uma fé que não é fingida, mas essa fé eu também reconheço que vem da sua avó e da sua mãe. Ou seja, Paulo tinha intimidade familiar com a família do seu discípulo. E depois ele diz, olha, aí nós vemos o quê? O discipulado familiar, porque a avó e a mãe transmitiam uma fé para Timóteo. E nós vemos uma esfera do discipulado homem a homem, porque ele diz, olha, eu também sei que essa fé vem da imposição de mãos que eu fiz sobre você. Paulo sabia que Timóteo talvez fosse um pouco tímido. Ele diz, olha, e o espírito que há em você não é de covardia, mas sim de poder. Sabe, mais para frente, durante esse livro, ele vai trazer uma segunda característica que nós precisamos ter, e aí nesse caso é de discipulador para discípulo, que é uma firmeza nos apontamentos e nos aconselhamentos. Você, enquanto discipulador, não pode querer, como se diz hoje em dia, passar pano no seu discípulo. Você precisa apontar o caminho da pedra. Você precisa dizer, olha, você está errado nisso, e está errado, porque não existe meio termo, ou você está certo ou você está errado. E olha o que ele começa a fazer com Timóteo. Ele começa, sabe, a trazer primeiro a memória dele, como Deus é fiel. Ele vai trazer, olha, lá no capítulo 2, nos versos 11 ao 13, ele vai dizer, olha, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar quem ele é. Sabe, Paulo está dizendo, olha, meu filho, se você fizer tudo isso, o Senhor retribui da mesma forma. Mas ainda que você seja infiel, ele permanece fiel na sua vida. Sabe, aí depois que ele aponta a Timóteo sobre a fidelidade de Deus, ele diz, olha, mas existem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Ele vai olhar para Timóteo e vai dizer, olha Timóteo, lá no verso 14, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. E ele continua aconselhando a Timóteo. Ele vai dizer lá no verso 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Mais na frente ele vai aconselhar novamente, lá do 22 ao 26, ele diz, olha, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Evite as conversas tolas e inúteis, pois você sabe que acaba em briga. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Perceba que Paulo, ele diz, olha meu filho, Deus é fiel, mas você ainda é um jovem, e você tem muita coisa para aprender. E eu, Paulo, já passei por muita coisa nessa vida. Então, olha, evita briga, evita discussão acerca da palavra, porque isso não traz proveito algum. Olha, você é jovem, evite os desejos da juventude. Paulo está dando o trilho para que Timóteo entre nele e consiga um dia, talvez, fazer como Paulo e dizer, me imite. E você está imitando a Cristo.
Sabe, Paulo, ele é incrível, e aqui a gente já vai entrar na terceira característica. Paulo, ele faz algo com Timóteo que é ser verdadeiro e transparente acerca daquilo que poderia acontecer com ele. Paulo não vendeu uma mentira a Timóteo. Ele não disse: olha, Timóteo, segue o meu caminho, faz tudo o que eu fiz e você vai ter uma vida bela. Não, até porque ele estava escrevendo essa carta de uma prisão. Paulo, sabe, olhou para Timóteo e disse: meu filho, eu preciso abrir os seus olhos para que você esteja atento, que olha, vem viver comigo, vem ser participante da dor de Cristo. E pode ser que isso tudo que eu vou dizer a você ocorra, mas que acima de tudo, mantenha-se firme. Quando você vai olhar lá no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ele já começa a alertar Timóteo sobre isso. Ele vai dizer: olha, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. Mas na frente, no versículo 14, ele vai dizer: olha, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. Mas para frente, no capítulo 4, do versículo 1 ao 8, ele vai trazer: olha, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Sabe, Paulo está dizendo assim: olha, filho, vai acontecer o que nós vemos hoje em dia. Essa carta, ela é muito atual. Vai dizer que muitos não suportarão a sã doutrina e buscarão mestres para si, que tragam palavras que satisfazem o seu ego e o seu desejo. Mas ele sempre traz a memória de Timóteo: porém, Timóteo, você não. Persista no que você aprendeu. Olha, Timóteo, ele vai dizer depois: olha, muitos vão se esfriar, sabe, virá o tempo em que não suportarão, ao contrário, sentindo coceira. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. E aqui é muito engraçado, porque ele pretende demonstrar para Timóteo que é chegada a sua morte. E ele resolve fazer uma analogia com a palavra. Ele vai dizer: olha, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Se você não sabe, oferta, eu também não sabia, amém? E fui procurar o que é oferta de bebida. Isso se encontra lá em Números 27, quando é descrito o ritual do sacrifício. E existia um momento, perto de acontecer o sacrifício do animal, em que era derramado sobre o altar vinho ou óleo. E quando ele entrava em contato com aquele altar que já estava, com brasas, subia um cheiro,
que anunciava para aqueles que ali estavam, que era chegado a hora do sacrifício. E ele está dizendo: Timóteo, eu já estou sendo derramado. Então, Timóteo, eu vou morrer. Já começou o meu fim. Sabe, e eu me imagino Timóteo lendo tudo aquilo, porque era carta, então era o tempo da carta chegar, para ele ler e poder ir em direção ao seu amado discipulador. Sabe, sobre transparência e verdade, Paulo não poupou Timóteo das suas desilusões pessoais. Ele disse: olha, Timóteo, você acompanhou tudo que eu vivi, mas também existem outras coisas que você precisa saber. E ele vai lá para o versículo 9 e 10 do capítulo 4 e vai dizer: olha, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Sabe, ele está dizendo: olha, esse Demas aqui, ele é citado outras 2 vezes. Uma vez em Colossenses, junto de Lucas, e a segunda vez em Filemão, como um cooperador da obra de Paulo. E ele está dizendo: Timóteo, pode ser que aconteça que alguém que colabora contigo um dia, amando mais o mundo, abandone você nessa obra. Timóteo, você precisa guardar o seu coração, assim como eu guardei o meu coração. Lá no versículo 13 ele vai dizer: olha, quando você vier, traga uma capa e os meus livros. Especialmente os pergaminhos. E aqui Paulo está revelando para Timóteo, talvez o fim daquele que busca fazer a vontade do Senhor. Um homem que tocou em tantas vidas, que transformou tantas vidas, estava encerrando a sua vida sozinho. Sozinho não, porque ele estava com mais um, mas em uma solitude, que para ele o que importava era uma capa e alguns livros para matar talvez o seu tédio de estar ali preso. Será que nós estamos dispostos a ter esse fim de Paulo? Será que se nós fôssemos Timóteo, nós iríamos correndo depressa a ele, ou faríamos como Demas? E diríamos: é melhor abraçar o mundo, porque sofrer tudo que você sofreu e o fim ainda ser esse. No versículo 14 ele vai dizer: olha, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Ele está dizendo: Timóteo, se você abraçar essa carta e esse chamado, essa convocação que eu estou fazendo, haverão perseguidores. Foi assim comigo, foi assim com Jesus, e não vai ser diferente assim com você. Então esteja preparado. Sabe, em outro versículo mais atrás ele vai dizer assim, ó, lá no capítulo 3, no versículo 12 ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As palavras de Paulo para Timóteo é de alguém que ama ele, mas são muito duras. São muito duras de ser abraçada. Mas Paulo é um homem dotado de uma inteligência e de um discernimento do Espírito Santo, e ele sabia que não poderia terminar a carta mostrando para Timóteo somente os ônus de seguir a Jesus, de ser um apóstolo dele, de alguém que decidiu perder a sua vida para que o reino crescesse. Ele vai trazer, olha, lá no versículo 16 a 18 do capítulo 4, ele traz um consolo para a alma de Timóteo. Ele vai dizer: olha, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu. Você não entendeu, igreja? Olha, Paulo está dizendo assim para Timóteo: meu filho, sabe, eu sofri isso tudo, estou abandonado. Na minha primeira defesa não tinha ninguém, mas o Senhor
permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Ao final da sua carta, Paulo, sabendo, sentindo em seu espírito que assim era muito próximo à sua morte, lá no versículo 21, ele diz assim: olha, meu filho, procure vir antes do inverno. Talvez por isso que ele queria a capa, porque na solitude que Paulo estava, só a capa iria aquecer o seu corpo. Paulo ansiava por ver a face do seu amado Timóteo. Ele diz: olha, vem depressa, eu quero contemplar as tuas lágrimas. Sabe, eu me alegro quando eu estou orando e o Senhor traz à minha mente você. Vem me conceder um pouco de alegria, Timóteo, nesse fim. Mãe, Adams, eu chegarei antes do inverno. Quero declarar aqui em nome de Jesus: os outros podem, mas eu não. Que no momento em que houver solidão, contem comigo. Sabe, que você entenda que discipulado não é só sentar e conversar 2 ou 3 groselhas. É um pacto de aliança até a morte. Marcos, Raulis, não me deixem só. Que quando eu estiver só, você chegue com a capa e alguns livros. O Senhor nos chama para uma vida de discipulado, amado. Se depois desse mês o seu coração não queimar por viver um discipulado, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que você entenda que você precisa encontrar alguém que você enxergue, um homem e uma mulher de Deus, que vai cuidar de você, que vai amar você, que em nome de Jesus vai saber lhe posicionar em Cristo e dizer: olha, é duro o que eu vou dizer, mas se conserte, porque eu amo a sua vida. Alguém que vai dizer para você: olha, meu filho, eu já errei nisso, eu já errei naquilo, para que quando isso venha na sua vida, você lembre: poxa, um dia o Ivan disse que antes dele errar nisso, aconteceu isso e isso. Então antes de eu errar, eu já vou sair dessa emboscada. Assim como também eu tenho aprendido com o Adams e com a minha mãe, sobre determinadas situações, como me portar, como agir, como fugir da aparência do mal. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Pode subir do Adams. Se você ainda não está em discipulado, mas você, depois dessa mensagem, entende que é o momento de procurar alguém para viver isso, eu queria convidar você aqui para frente, para que a gente possa orar por você. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Eu acho que mais da metade de nós ainda não vive realmente um discipulado, mas o Senhor tem implementado isso em nossa igreja. Então, se você tiver, sabe, querendo se aliançar com o Senhor agora, dizer: Deus, eu preciso ser cuidado por alguém. Deus, eu preciso viver isso que Paulo e Timóteo viveram. Eu queria convidar você aqui à frente para a gente orar por você. Nós vamos louvar mais uma vez. Eu quero convidar a pastora aqui para cima. E se você sentir do Senhor enquanto nós louvamos, você pode vir para frente, que ao final nós iremos
orar pela sua vida em nome de Jesus.